Quero falar sobre uma paternidade segundo o coração de Deus, amém? Porque o modelo de Deus de paternidade fala a respeito de encorajamento, o modelo de Deus de paternidade fala a respeito de proteção, de provisão. Olha que interessante, a Bíblia diz que quando Moisés recebe de Deus uma missão, Moisés olha para ele e olha para a missão e fala: Deus, mas quem sou eu? A resposta de Deus para ele é: eu estarei com você. A paternidade no modelo de Deus sabe que você não tem tudo o que você precisa. Irmão, eu quero pregar essa noite, pega essa chave. Você não tem tudo o que você precisa, mas o fato do pai estar com você já é tudo o que você precisa. Então às vezes o filho olha para si e fala: eu não tenho o que eu preciso para chegar lá. Mas a chave não é o que você já tem, é o que o pai tem para te dar. Deus, quem sou eu para libertar o povo, para afrontar Faraó, para passar pelo mar? Deus fala para ele: filho, eu sou com você. O salmista em outro momento fala: mesmo que eu ande por um vale de sombra e morte, mal nenhum eu temerei, porque tu estás comigo. A chave da paternidade, segundo o coração de Deus, é o fato de Deus, como um bom pai, nunca deixar o seu filho desamparado. Aí talvez alguns vão dizer: pastor, mas na minha história não é bem assim que funcionou, porque no ano passado eu enfrentei a maior crise da minha história. Porque há 10 anos atrás eu enfrentei um momento difícil na minha casa, porque esse ano eu perdi a minha empresa, ou eu enfrentei um momento difícil de saúde. Irmão, olha para mim, a gente tem que entender que o fato de Deus permitir que algumas coisas aconteçam, não significa que Deus não nos proteja enquanto elas acontecem. O mesmo Deus que permite é o Deus que protege. Deus permitiu a fornalha, mas protegeu na fornalha, inclusive dançou com eles lá dentro. Deus permitiu a tempestade, mas protegeu na tempestade. Deus permitiu o gigante, mas protegeu do gigante. Deus permitiu tudo que os heróis da fé enfrentaram, mas protegeu cada um deles. Então eu tenho que entender que a paternidade de Deus não significa um Deus que me livra o tempo inteiro, mas um Deus que me protege o tempo inteiro. Você está comigo? O problema é que às vezes a gente está com uma paternidade deformada, e a gente acha que um bom pai me livra do processo. Se o teu pai te livra do processo, o teu pai está te poupando da promessa. Porque por mais que meninos possam ouvir de Deus visões de futuro, Deus só faz acontecer quando a gente se torna homem. Deus não tem problema em compartilhar visões e sonhos com meninos. Compartilhou com José quando ele era novo. Compartilhou com inúmeros heróis da fé visões e sonhos. Mas por mais que Deus não tenha problema em compartilhar com você enquanto você é menino, Ele não vai fazer enquanto você não se torna homem. A Bíblia diz que Jesus, Ele crescia em sabedoria diante de Deus e do povo. João Batista crescia em sabedoria diante de Deus e do povo, até que chegou o dia em que Ele se revelou para Israel. Irmão, olha para mim, Jesus cresceu em secreto antes de se revelar em público. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Mandaram matar todos os primogênitos, queriam pará-lo antes do ministério dele começar. Cadê Jesus, irmão? Está no deserto. Cadê Jesus? Está na sinagoga. Cadê Jesus? Ele está aprendendo. Até que chega um dia que Jesus se levanta. Porque antes da gente começar a liberar em público, a gente precisa gerar em secreto. Então a paternidade, segundo o coração de Deus, ela prepara antes do envio, ela prepara antes da promessa. Por quê, irmão? Porque se Deus não nos preparar antes de receber, aquilo que Ele vai dar para a gente vai se tornar o nosso tropeço. Irmão, olha o que a Bíblia diz: não se coloca vinho novo sobre odre velha. A gente pode achar que isso é um castigo de Deus, mas isso é uma proteção de Deus. Porque o vinho novo, quando era colocado numa odre velha, a odre velha não suportava o poder do vinho novo. Então, se você coloca um vinho novo numa odre velha, ela se rompe e se perde a odre e o vinho. Olha para mim, vocês estão comigo? Então Deus está dizendo: eu estou te poupando porque eu te amo. Eu estou te poupando por zelo, não porque eu não quero dar, porque isso não é bom para você agora. Então, renova a tua odre e eu derramo o meu vinho. Essa é a paternidade no padrão de Deus. Não é um pai que dá tudo na hora que a gente quer, é um pai que dá na hora que a gente está pronto para receber. Então o que a gente tem que entender é que Deus sempre está pronto para dar. Talvez o que está faltando em mim é estar pronto para receber o que Ele sempre quis me dar. Você acha que eu não queria poder ter a oportunidade de plantar uma igreja no início da minha conversão? A pergunta é: eu estava pronto para isso? Você acha que eu gostaria de ter a oportunidade de pregar para príncipes da minha geração? A pergunta é: eu estou pronto para isso? Quantos que querem ser pai, mas a pergunta que a gente tem que fazer é: eu estou pronto para isso?
Porque quando eu entendo, irmão, que tudo que Deus permite que eu passo é um processo, eu paro de rejeitar o processo, eu começo a abraçar eles. Os processos não são o seu problema, os processos são uma ponte que Deus constrói para te levar para as promessas. O processo separa meninos de homens. Você está comigo? Diga amém. Processo, irmão, processo é libertador, processo ativa dons e chamados, processo forja caráter, processo nos ensina sobre resiliência. Resiliência foi uma palavra de ordem no ano passado. Resiliência nada mais é do que a capacidade de levantar depois que caiu. Não significa que a gente não vai cair, você vai tropeçar, você vai errar, você vai entrar numa porta que você jura que é de Deus e depois você vai ver que não é, é normal, faz parte, fala comigo, isso é vida real. Isso é vida real, irmão. Agora o segredo não está da gente ficar com medo e nunca entrar. O segredo está em saber que mesmo se eu tropeçar, o meu Pai está pronto para estender as mãos e me colocar de pé de novo. Você está comigo? Qual é a característica que a gente vê na paternidade de Deus o tempo inteiro? Despertar a grandeza. Se a gente fosse falar de grandeza alguns anos atrás, na igreja brasileira principalmente, isso ia ser muito assustador para alguns, porque a gente aprendeu uma teologia que fala que a gente tem que diminuir o tempo inteiro para que ele cresça. Alguns vão dizer, pastor, isso está na Bíblia, eu sei. Mas essa é a fala de João Batista, não de Jesus. Pega essa chave, irmão. Essa é a fala do último profeta de uma antiga aliança, mas não é a fala do segundo Adão da nova aliança. Olha o que João Batista diz, que eu diminua para que ele cresça. Olha o que Jesus diz, vocês são a luz do mundo. Que vocês brilhem como estrelas no universo, para que todos possam ver. Irmão, João Batista está no final de uma aliança limitada da letra, que depende de sacrifício de animais para poder ser perdoado. Jesus é a nova aliança no Espírito, que já pagou o preço, que já pagou o pecado, que já pagou meu passado e já restabeleceu todas as promessas que o pecado me roubou. Irmão, em Cristo eu posso viver como se o pecado nunca tivesse existido. Então Jesus está dizendo, olha, vocês são como estrelas, vocês vão brilhar para que todos vejam a luz de vocês. Esse brilho não fala a respeito de uma vaidade que aponta para você, e essa é a chave, porque é uma linha muito tênue. Esse brilho fala a respeito da luz de Deus que brilha em você. Porque vamos ser sinceros, irmão, vê se faz sentido. Quando eu estou em Deus, se eu como pastor peco, é uma vergonha para o evangelho. Se eu como homem casado faço alguma coisa errada, vai ser uma vergonha para a igreja que eu pastoreio, sim ou não? Então, da mesma forma que os meus erros causam vergonha, os meus milagres devem ser motivo de alegria. Então o que Deus está dizendo é, a partir do momento que você está em mim, filho, você se tornou um outdoor daquilo que eu posso fazer com um homem que está completamente rendido. Então o teu milagre vai apontar para mim, o teu green card aponta para mim, os teus filhos apontam para mim, as tuas promessas apontam para mim, os teus milagres apontam para mim. Por quê? Porque agora, quando você cresce, a minha glória cresce. Quando você cresce, se manifesta, se torna visível para todo mundo o Deus que em você habita. Eu vi uma frase, eu acho que é do Billy Graham essa semana, eu achei demais. Ele disse o seguinte: a cada 100 pessoas, uma lerá a Bíblia e as outras 99 lerão os cristãos. Isso é muito forte. Cada 100 pessoas, uma está lendo a Bíblia, 99 está lendo os cristãos. Lembra daquele milagre da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia diz que ela tem um pensamento, anos sangrando, anos precisando de um milagre. Ela gastou tudo que tinha, recorreu a todos os médicos, ela tentou de todas as formas. Mas quando ela ficou sabendo que Jesus estava passando na cidade, ela pensou, se eu tocar na orla das vestes dele, eu vou ser sarada. Irmão, olha o nível de fé e de entendimento dessa mulher. Ela sabia que não precisava nem tocar em Jesus para ser curada. Ela sabia que ela não precisava nem tocar em Jesus para ser curada. Pastor, mas a Bíblia diz que ela tocou em Jesus. Não, a Bíblia não diz que ela tocou em Jesus. A Bíblia diz que ela tocou naquilo que tocava Jesus. Ela tocou na roupa de Jesus. Então essa mulher entendeu um princípio. A glória de Deus na nova aliança é algo tão poderoso
que se eu tocar naquilo que toca Ele, eu vou receber o que eu preciso. Você está comigo? É esse princípio que Deus usa para nós. Tem pessoas que nunca tiveram encontro com Jesus, mas vão ter um encontro com você e vão encontrar Jesus em você. Tem pessoas que nunca ouviram Deus falar, mas vão ouvir você. Tem um amigo que está aqui visitando hoje, e eu não vou falar para não chamar atenção, mas hoje pela manhã veio um casal, e esse casal falou: cara, eu conheci esse seu amigo uma vez em Nova York, a gente estava num GC, numa célula, e ele liberou uma palavra para mim que, cara, eu nunca vi algo daquele tipo. É como se fosse uma visão que ele estava tendo, e ele estava impressionado, falando sobre palavras de sabedoria e palavras de revelação. E ele falou: cara, e exatamente o que ele falou aconteceu. Você vê, alguém ouviu Jesus falar e falou para quem nunca tinha ouvido ele falar. Esse é o princípio do Evangelho. Então por que eu estou compartilhando isso essa noite? Porque eu creio que quando você despertar para a grandeza, tudo ao teu redor vai começar a se tornar grande também. Tua família vai começar a sonhar com grandeza também. Irmão, grandeza, entende isso. Grandeza não é algo que se constrói em dias, ok? Eu lembro de uma frase do Irving McManus, alguns anos atrás, ele falou: a fama se constrói em dias, a grandeza é o trabalho de uma vida inteira. Grandeza tem a ver com você construir legado. Grandeza tem a ver com você construir uma vida que vale a pena ser compartilhado. Irmão, é construir algo que vale a pena ser lembrado mesmo depois de você não estar mais aqui. Billy Graham construiu grandeza. E eu não sei por que eu estou falando dele hoje, mas pode fazer sentido para alguém, tá? Alguém está recebendo algo de Deus essa noite? Olha que interessante, quando Billy Graham morreu, no velório dele, colocaram o caixão dele e o púlpito na frente. Eu lembro como se fosse hoje, isso me impactou demais, cara. Eu estava acompanhando algumas reportagens do velório dele, e aí o filho dele foi falar. E o filho falou: o meu pai pregou até na sua morte. Ele pregava sobre o céu, escreveu sobre o céu, falava sobre o céu. Agora a mensagem dele se tornou real. Meu pai foi para o céu. Irmão, no velório de alguém que construiu uma vida grande, ele fala mesmo sem precisar falar. Você está comigo? Cara, está diferente aqui hoje, amém? Ele fala até sem precisar falar. O que é isso? É legado. Fala comigo, legado. Legado é completamente diferente de herança. Herança é algo que você dá para alguém. Herança é algo que você deixa para alguém. Legado é algo que você deixa em alguém. Então a herança você pode perder, o legado é impossível, está dentro de você. Se tornou parte de quem você é. É forte, não é, mano? Eu pastorei há alguns anos, eu conheci pessoas que receberam a herança dos seus pais, mas a última coisa que eles querem é ser como seus pais eram. E aí, cara, fala da sua história. Cara, eu recebi uma herança do meu pai, mudou minha vida. Uau, que legal. E aí, como é que seu pai era e tal? Cara, meu pai, enfim, eu prefiro não falar nisso. Ou então, meu pai não foi um cara muito legal. E você percebe que o pai deixou algo para ele, mas não necessariamente deixou algo nele. Herança qualquer um que trabalha bastante pode deixar para alguém. Legado, você precisa de grandeza para compartilhar. Ninguém pode dar o que não tem. Irmão, pega essa chave. Ninguém pode dar o que não tem. Ninguém pode dar o que não tem. Então, como eu vou compartilhar grandeza com meu filho se não existe grandeza na minha história? Eu falei sobre isso, acho que semana passada, semana retrasada, sobre a responsabilidade que nós temos de gerar nos nossos filhos aquilo que Deus está gerando em nós. Porque o que a gente vê é o seguinte, principalmente na América, tem pais que vêm para cá e falam: meu filho tem 17 anos, ele não quer ir para a igreja, me ajuda a tornar meu filho apaixonado. Eu não consigo tornar o teu filho apaixonado em 6 meses, se ele, 17 anos com você, não conseguiu ver isso em você. Não transfere para mim uma responsabilidade que é sua. Então, você não quer vir, não quer se envolver, não quer participar, você não quer viver por isso. E agora, quando o seu filho está um pouco maior, você quer que ele deseje viver por algo que ele nunca viu ninguém desejando. Eu falei sobre isso 2 semanas atrás. O Lê veio falar comigo ali na sala. Ele falou: cara, você acabou comigo, mano, hoje, com a pregação, porque eu lembrei da minha infância.
Acabou a pregação, ele falou, eu precisei ligar para meus pais e agradecer. Eu falei, obrigado. Eu sou apaixonado pela igreja hoje porque vocês são apaixonados pela igreja. Uma palavra trouxe clareza para ele. Eu acho que talvez até aquele momento ele nem tinha se ligado que toda essa paixão que ele tem não surgiu do nada, ela foi transferida. Isso se chama legado. Ele falou, mano, os meus pais andavam com a gente 45 minutos a pé para ir para a igreja. Ida, não, já está acabando, deixa eu pregar mais um pouco. Alguém me dá mais 5 minutos para pregar? Alguém me dá mais 5 minutos? Amém. Então segura um pouquinho, entra daqui a 3 minutos, só para parecer que está acabando. Jesus. Eu nem consegui entrar na pregação ainda. Dá para a gente fazer uma série sobre isso. Eu tentei hoje de manhã, não consegui. Estou tentando hoje à noite, não consegui. Tem alguns tópicos que a gente vai deixar para a semana que vem, quem sabe. E aí ele falou, a gente andava 45 minutos a pé para ir para a igreja e 45 minutos a pé para voltar da igreja. E aí quando meu pai conseguia carona, ele mandava eu e meu irmão na frente e ele voltava de carro. Perdão. Ele mandava eu e meu irmão de carro e ele voltava a pé. Então entende isso. Uma criança está vendo paixão nos pais e ele não vai precisar fazer esforço para ser apaixonado. Por quê? Porque isso passou a ser quem ele é. Então eu creio, irmão, eu posso errar de várias formas, mas uma coisa que nunca vai faltar para minha filha é a referência de que o pai dela era apaixonado por Jesus. O vídeo dela, o que me quebrou, eu comecei a ver hoje de manhã, em casa, tomando café, eu parei, eu falei, não, deixa que eu vou terminar de ver na igreja. Uma frase dela, para mim, deu uma sensação do tipo, cara, vale a pena, a gente está indo bem. Ela falou, meu pai é um pastor grande. Olha que louco isso, eu não tinha nem ideia, irmão. E eu estava pregando sobre paternidade que desperta a grandeza. Ela falou, e ele está mudando o mundo. O que uma criança que vê no seu pai alguém que está mudando o mundo vai querer ser quando crescer? Faz sentido? Então quando o mundo tentar falar para ela, você tem que ser igual, ela vai falar, não dá, eu nasci para mudar o mundo, não para me conformar com ele. Irmão, isso é Romanos, transformai-vos, pois, pela renovação do vosso entendimento, para que então possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alguém que foi gerada por um pai que está transformando o mundo não vai querer nadar na mesma corrente que o mundo inteiro está nadando. Eu fui gerada para colocar o mundo de cabeça para cima. Eu fui gerada para fazer história. Pastor, você não acha que isso é um pouco de, sei lá, de prepotência? Não, eu acho que é um desperdício se você viver qualquer coisa longe disso. Sendo príncipe, sendo filho do Deus vivo, carregando dentro de si o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e achar que você foi gerado por Deus para pagar contas, comprar coisas e viver uma vida normal. Não, você não foi gerado por Deus para viver uma vida normal, porque uma vida normal, pessoas normais vivem. Você foi gerado por Deus para viver uma história sobrenatural, porque isso só os filhos de Deus podem. Somos pessoas ordinárias, mas servimos a um Deus extraordinário. Não dá para ser diferente disso. Por quê? Porque Deus colocou grandeza em mim. Deus decidiu habitar. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Se existe alguma resistência no que eu estou pregando na mente de alguém aqui, ou alguém que está online, já somos 8 mil pessoas conectadas. Suécia, Austrália, Bolívia, Alemanha conectadas também. Japão, Angola, Argentina, Moçambique, Brasil, Portugal, Estados Unidos. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez alguém ainda pode ter uma resistência do tipo, pastor, eu ainda não estou convencido de que eu preciso ter uma vida de grandeza. Então deixa eu só lembrar da matéria-prima que foi colocada em você. Mesmo que você não queira, o Deus que decidiu habitar em você, Ele é grande. É como um tesouro colocado em vaso de barro. Isso é quem nós somos. O vaso é de barro, é simples, é frágil, é limitado, mas tem um tesouro colocado dentro dele. Esses dias acharam um diamante, é o terceiro maior do mundo, se eu não me engano. Essa semana passada eu vi a matéria. E sabe o que é interessante? Se eu pegar o cofrinho da Ceci e colocar esse diamante lá dentro, não vai diminuir o valor do diamante por conta do lugar que ele foi depositado. Mas certamente vai valorizar o porquinho da Cecília depois que ele for colocado ali.
Faz sentido? Assim somos nós. Como vasos de barro com tesouro colocado dentro. Eu carrego a própria vida de Deus. Eu fui lavado pelo sangue de Jesus. Irmão, são verdades bíblicas que a gente tem que trazer à nossa memória em todo o tempo. Senão, o nosso evangelho vai se resumir a frases motivacionais. Qual é o princípio fundamental do evangelho? O único que poderia me julgar preferiu morrer no meu lugar. O único Filho de Deus se fez homem para que todos os homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Ele era o unigênito. Olha para mim, irmão. E olha que eu não era muito bom em português na época do ensino médio. Mas unigênito significa o único gerado. Jesus era o único filho gerado por Deus. Mas depois que ele se entregou à morte e ressuscitou, ele se tornou primogênito. O que é o primogênito? Primeiro de muitos. O único filho de Deus morreu para que voltasse a se tornar o primeiro de muitos. Então ele se entrega como único e volta como primeiro. E quem que vem depois? Eu, você, a sua família, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os filhos dos filhos dos seus filhos. Você está comigo? Bases fundamentais do evangelho. O sangue de Jesus me lavou. E pelas pisaduras dele eu fui sarado. Isaías 53. Certamente Jesus levou sobre si as minhas doenças e enfermidades. Por que eu sou sarado? Porque aquele que era a própria vida se fez doente para eu me tornar sarado. Aquele que era completamente próspero se fez maldito para eu ser feito abençoado. Aquele que não cometeu pecado se fez pecado por mim para que eu me tornasse justiça de Deus. O maior milagre do evangelho, irmão, é esse milagre da substituição. Jesus tomou meu lugar naquela cruz, tomou a minha coroa naquela cruz, passou a minha vergonha naquela cruz, recebeu o meu jugo naquela cruz, pagou pelos meus pecados naquela cruz. Então eu não posso viver como se aquilo não tivesse sido feito. Você está comigo? O louvor está comigo? Vocês estão comigo? Pega essa chave, irmão. Se você não caminha com uma mentalidade próspera, não significa que o pecado de Jesus vai ser cancelado. Olha, o André não quis utilizar a prosperidade, então vamos voltar atrás e cancelar o sacrifício. Não, o sacrifício não vai ser cancelado, ele já aconteceu. Se você vai usar ou não, é uma escolha sua, mas está disponível. Se você não quer caminhar segundo a grandeza que Deus tem para você, irmão, é uma escolha sua, mas não vai mudar o que Jesus fez, já está pago, já foi consumado. Quando ele está lá, de braços abertos, a Bíblia diz que ele declara em alta voz: Tetelestai, está consumado. Pai, eu te entrego o meu espírito, está consumado, foi feito, o preço foi pago. Jesus entrega a vida dele. A Bíblia diz que ele toca o inferno, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Uma das passagens que eu sou mais apaixonado na Bíblia é quando diz que Jesus fez de todo o inferno um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Cara, isso é muito forte, olha para mim. Jesus fez de todo o inferno um espetáculo público, triunfando sobre o inferno na cruz. Eu vou finalizar agora. Você está comigo ainda? Diga amém. Eu tenho 2 minutos. Eu estou tirando onda, eu tenho 2 minutos ainda. Dá para a gente pregar uma série em 2 minutos. Vocês estão comigo? Não me deixe sozinho, não. Eu só tenho 2 minutos. Jesus. Todo o inferno, um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Sabe, eu quero te fazer um convite. A gente vai sair daqui. Você nunca mais vai olhar para você segundo quem você é. Você vai começar a olhar para você segundo o teu pai diz que você é. Amém? Então, se o cansaço disser para, você vai ouvir Deus dizendo para você: continua, eu sou contigo. Se o medo disser para, você vai ouvir Deus falando com você: podem 1000 cair ao teu lado, filho, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Se vier uma crise financeira, você vai lembrar Filipenses 4,19: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Irmão, se vier qualquer condenação, você vai lembrar: eu sou santo, inculpável, livre de qualquer condenação. Se o pecado tentar falar para você quem você é, você vai poder falar: ei, não me procura no meu passado, eu não estou mais lá, Jesus mudou a minha história. Você está comigo? Então viver uma vida de grandeza, viver uma vida de grandeza é caminhar segundo a altura da identidade que eu tenho.
E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Já ouviu aquele ditado, o mar calmo não faz bom marinheiro? E a verdade é que é assim que a vida funciona. O Davi que leva lanche para os irmãos é diferente do Davi que governa de uma forma que nunca houve e nunca haverá sobre Israel, é o que diz a palavra. O símbolo que está na bandeira de Israel até hoje é o símbolo do governo e do reinado de Davi. Mas ele enfrentou perseguições, deserto. Ele foi perseguido por quem ele mais amou. O maior milagre e a maior ação de Davi não foi matar um gigante, porque ele era ainda menino quando fez isso. O que Davi fez de mais extraordinário foi não matar Saul quando poderia ter feito. Ele corta uma parte da sua capa e depois fala: Saul, você está me perseguindo, mas eu poderia ter acabado com você. Sabe por que eu não fiz? Porque eu não vou tocar em alguém que foi ungido por Deus. Então a gente vê um rei que assume o trono com glória e governa com autoridade, mas ele já foi um menino um dia que Deus permitiu que passasse por circunstâncias para que se tornasse um homem de Deus, para então receber a promessa de Deus. A gente precisa de caráter para sustentar a unção que Deus quer derramar. A gente precisa de processos para não se perder quando a promessa se cumprir, irmão. Deus vai lapidando a gente através de processos, e os milagres são essas patentes em Deus. Você viu alguém que voltou de um leito de morte, essa pessoa ela tem uma autoridade para ministrar a vida que é diferente de quem nunca esteve lá. Alguém que já faliu e foi restaurado tem uma autoridade para falar sobre provisão diferente de quem nunca quebrou ou nunca começou. Alguém que já se separou e retomou o casamento, alguém que quase perdeu sua família e conseguiu restaurar, tem uma autoridade diferente de quem nunca nem começou. Então o que a gente tem que entender é que na nossa jornada da fé, as nossas cicatrizes não são vergonha, nossas cicatrizes são patentes. Quanto mais marcado você for em Deus, mais autoridade você carrega nele. Você está comigo? Diga amém. Eu já falei sobre isso, mas eu estou vendo muita gente nova aqui, eu queria relembrar. A gente quer viver milagres, e quando a gente ouve uma mensagem como essa de romper em fé, muitas vezes a gente se anima e acha que a jornada vai ser mais leve, mas se você quer viver milagres, você vai precisar viver problemas, porque todo milagre é uma resposta de Deus a um problema da terra. Todo milagre nasceu de um problema. O milagre do paralítico só existe porque ele não andava. O milagre do fluxo de sangue só existe porque ela sangrava. O milagre da ressurreição de Lázaro só existe porque ele morreu. O reinado de Davi só existe por causa dos exércitos da perseguição. A paternidade na fé de Abraão só existe por causa do que ele abriu mão. O apostolado de Pedro só existe porque ele foi marcado. E depois do batismo com o Espírito Santo, Pedro, que fugiu de Jesus quando ele era crucificado, agora anda na rua da cidade e a sombra dele cura pessoas nas calçadas. Irmão, os processos de Deus são para nos levar a lugares mais altos em Deus. Você está comigo? Diga amém. Isso não é positivismo, isso é coerência. Qual é o sentido de um Deus que se move em glória, mas que não leva o seu povo a viver coisas sobrenaturais? Irmão, uma igreja que desistiu de ansiar pelo sobrenatural, ela está em crise de identidade, é incoerente. Cremos num Deus de milagres e não desejarmos milagres diários. Deus pode fazer milagres essa semana, na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua saúde. Você crê nisso? Eu acabei de voltar de uma cruzada de milagres, e sabe o que é interessante? Uns 10 dias antes da cruzada começar, faltava 1,8 milhão de reais, e eu estava pensando: Deus, como vai ser? Eu não sei como vai ser, eu sei que vai acontecer, você me deu uma palavra, eu sei o que eu vi. Isso era uma coisa que me sustentava em vários dias difíceis. Deus, eu sei o que eu vi, eu sei o que o Senhor me mostrou. Deus não é defraudador, irmão. Ele não vai te mostrar algo que não tem interesse de cumprir. Ele não vai gerar algo que você tem expectativa e depois Ele vai deixar você só na expectativa. Isso é o que homens fazem.
Deus te mostrou algo, Ele está interessado em cumprir. Pastor, mas por que tem visões que Deus me deu que ainda não aconteceram? Duas coisas podem acontecer para você estar num momento como esse. A primeira é se talvez essa visão não foi Deus quem te deu. E a segunda é se talvez Deus ainda está esperando você estar no lugar que Ele te pediu para estar, para Ele cumprir o que Ele disse que faria. Você está comigo? Deus não empurra ninguém à força para o seu destino profético. Ele me mostrou uma cruzada de milagres, mas eu poderia fingir que não entendia, ou não querer me expor tanto, ou passar. Deus não vai me fazer acordar em cima de um palco, olhar para o lado e tem 20 mil pessoas no Geonesse Arena e falar, vai, prega, eu fiz acontecer. Não, irmão. Deus não mima os seus filhos dessa forma. Ele mima a gente nos dando mais do que a gente poderia ter. Mas a gente precisa estar no lugar que Ele chamou para estar, para receber o que Ele disse que daria. É assim que Deus faz. Você dá um passo e os céus se movem. Você dá o passo e os céus se movem. Pastor, qual que é o milagre que tem nisso? Os céus estão se movendo por causa de um passo de um homem, irmão. O favor de Deus, a graça de Deus, os milagres de Deus não são necessariamente ausência de posicionamento. Eles são ausência de mérito. Eu não mereço o que eu vivo, mas eu me posicionei para viver. Essa é a jornada da fé, esse é o equilíbrio da graça. Essa graça que a gente ouve a respeito de um Deus fazendo tudo, irmão, tudo que Deus fez, na perspectiva da graça, está ligado à salvação. O que Ele fez, só Ele poderia fazer. Essa graça salvífica, Ele se entregou, Ele cumpriu, está consumado, nada mais precisa ser feito. Então, em relação à salvação, já está completo, mas ainda assim eu preciso crer pela fé. Somos salvos pela graça mediante a fé. Eu preciso crer e não duvidar, eu preciso confessá-lo. E aqueles que o confessarem diante dos homens, Ele também os confessará diante de Deus. E a partir do momento que eu sou salvo, o que eu faço, André? Agora você vai viver milagres, porque deve ser muito triste você morrer e ser alguém que foi salvo em Jesus, mas por 30 anos não foi canal para salvar ninguém, não foi toque de Deus para ninguém, não foi boca de Deus para ninguém. Irmão, quando você é salvo, você se torna parte do corpo de Cristo, e esse corpo, ele não está parado ou omisso, ele não está adormecido. O corpo de Cristo está fazendo milagres ao redor da terra todos os dias. Então, se você quiser fazer parte disso, você vai ser a mão de Deus, a boca de Deus, a voz de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Deus escolheu a loucura da pregação como instrumento de salvação. Deus escolheu homens comuns para fazerem parte do seu reino. Deus escolheu improváveis para governar em tempos de caos. E como isso acontece? Através da fé. Galeria dos heróis da fé, e eu estou finalizando. Hebreus 11, 29 diz: pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, eles morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta como os que haviam sido desobedientes. Quem mais eu direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, colocaram em fuga os exércitos estrangeiros. Irmão, Deus não é um Deus de coisas difíceis. Declaro com autoridade, diga: Deus é o Deus do impossível. Mateus 18, 18. Eu digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem a respeito de qualquer coisa na terra, qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito pelo meu Pai que está nos céus. Pastor, por que tem coisas que eu e a minha família concordamos e ainda não aconteceram? Porque tem um pressuposto básico em todo milagre de Deus que a gente não pode negligenciar.
é que quando eu concordo com algo que aponta para aquilo que Deus quer fazer, isso vai acontecer. Mas quando eu concordo com algo que não vai me levar para os lugares que Deus quer me levar, Deus não vai ser cúmplice. Guarda isso. A gente pega a história do filho pródigo. A Bíblia diz que ele fala para o pai: pai, eu quero ir embora. O pai fala: pode ir. Pai, eu quero minha parte da herança. Ele fala: pode levar. Só tem uma coisa, filho: para o lugar que você vai, eu não vou com você. Guarda isso, irmão. O pai deu liberdade, o pai deu provisão, mas o pai não deu companhia. O fato de Deus nos dar liberdade para fazer escolhas não significa que Ele vai com a gente em todas elas. A concordância que libera o sobrenatural precisa partir de um pressuposto: eu ouvi algo de Deus e eu me movo segundo o que Deus me mostrou. Então tudo que dois concordarem sobre qualquer assunto vai ser feito. E eu vou abrir um parênteses aqui. Por favor, não faça disso um fundamento ou uma doutrina, mas vou abrir um parênteses aqui. Vai ser feito desde que isso aponte para o seu destino profético. Porque se eu concordo com algo que me rouba de Deus, eu não vou ter a bênção de Deus. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Deus só se responsabiliza por uma porta que Ele abriu ou por um fogo que Ele acendeu. A gente vê essa história lá na época do tabernáculo. Um dos sacerdotes, o fogo se apaga e ele reacende. É no mesmo lugar, é o mesmo fogo, é a mesma essência, continua queimando. Mas quando Deus olha para aquilo, Ele fala: esse fogo é estranho. Porque Deus não tem compromisso com o fogo que Ele não acendeu. Deus não tem compromisso com uma porta que Ele não abriu. Deus não tem compromisso com um milagre que Ele não te apontou. Você está comigo? Diga amém. Mas a palavra está dizendo que se dois ou mais concordarem a respeito de qualquer coisa, algo sobrenatural vai acontecer. Você tem noção do poder que existe quando a gente está junto em adoração, liberando palavras de vida sobre a nossa família? Você tem noção quando você está de olhos fechados, declarando, como a gente fez ainda há pouco, que a gente vai romper em fé? Você está declarando: pai, eu creio que ainda esse ano eu vou viver o sobrenatural. Eu creio que 2022 já é o melhor ano da minha vida. Eu creio que basta uma palavra sua e o sobrenatural vai se tornar natural. Eu creio que basta um toque seu e toda enfermidade precisa sair. Eu creio que há poder no teu nome para me libertar de tudo que me prendia. Eu creio que as cadeias não vão suportar o poder da sua glória. Eu creio que toda ideia do céu é mais poderosa do que qualquer ideia que eu posso ter. Eu creio, Pai, que a sua unção despedaça o jugo, liberta o cativo, cura o enfermo. Eu creio no renovo sobrenatural. Eu creio que as suas palavras são vida eterna. Eu creio que hoje é um bom dia para viver milagres. Você pode declarar isso com autoridade? Diga: eu creio que hoje é um bom dia para viver milagres. Palavra, Romanos 10:8, a palavra está perto de você, diz a Bíblia. Ela está em sua boca, em seu coração. Isso é a palavra da fé que estamos proclamando. E se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Até a salvação aguarda um pressuposto: eu preciso crer e confessar. Irmão, olha para mim. A Bíblia diz que assim como o homem pensa na sua alma, assim ele é. A verdade é que a gente se torna aquilo que a gente está falando. Tem gente que fala de problemas a semana inteira, tem gente que fala de portas fechadas a semana inteira. Mas se eu creio que eu estou me tornando o que eu estou falando, eu preciso falar mais sobre milagres. Você está comigo? Eu preciso falar mais sobre milagres. Lembra que eu comentei ainda há pouco, e o louvor pode subir, porque eu vou finalizar agora. A gente fez uma cruzada e faltava 1,8 milhão de reais alguns dias antes. E eu falei: Deus, como vai acontecer? Da onde vai vir? E aí Deus falou comigo que me trouxe paz. Ele disse: filho, quando você vai fazer uma cruzada de milagres, a cruzada acontecer, fundamentalmente, já é o primeiro milagre. Cada cidade que você começar a orar, cada lugar que você chegar, esse lugar está recebendo a cruzada, já é o primeiro milagre. Você já começa cada culto
com o primeiro milagre como testemunho vivo. Geonesse Arena tinha mais de 18 mil pessoas. A nossa contabilidade não é oficial, porque depois que passou das 18 mil, algumas pessoas ainda entraram. Tinha entre 5 e 6 mil pessoas do lado de fora que não puderam entrar. Centenas e centenas e centenas de pessoas curadas durante o período de oração. Alguém pode celebrar comigo? Milhares de novos começos. Quando a gente olhou aquilo, eu falei, cara, isso é um milagre. Antes da primeira cura acontecer, já haviam milagres acontecendo. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! A Bíblia fala a respeito de um homem que foi curado pelo cuspe de Jesus. Ele cospe, faz um lodo, e eu não vou fazer como o Mike Todd, não vou cuspir ninguém aqui no palco. Se você não viu isso, não procure no YouTube depois, é nojento o que esse pastor fez há um mês atrás. Eu vou matar sua curiosidade, ele chamou um voluntário. Quer ver? Não, tô brincando. Jesus. Cara, Jesus cospe no chão, faz um lodo, passa no olho dele e ele é curado. Agora a parte mais extraordinária não é nem essa. A parte mais extraordinária é que, segundo alguns historiadores, era comum naquela época, quando alguém passava por um homem cego de nascença, por considerar que ele era amaldiçoado, cuspia no chão. Vem comigo, irmão, pelo amor de Deus. A vida inteira, aquele homem ouve o som de um cuspir como sendo um sinal da sua rejeição. Então ele está andando desde criança e ele ouve pessoas escarrando e cuspindo. É amaldiçoado, amaldiçoado, amaldiçoado. E ele cresce, ele é jovem, ele é adolescente, ele é adulto, ele é amaldiçoado. E ele ouve aquele som repetidas vezes, apontando para a sua suposta maldição. Até que um dia Jesus usa da vergonha dele para promover a sua cura. É a última vez que você vai ouvir o som de alguém cuspindo quando você passar. É a última vez que você vai ouvir o som de alguém cuspindo quando você passar. No lugar da vergonha, Deus tem dupla honra para nós. Pelo amor de Deus, igreja, me ajuda a pregar nessa noite. Você consegue imaginar quando ele ouve o cuspe de Jesus, aquele barulho, ele fala, é mais um que está me amaldiçoando. É no lugar da vergonha que Jesus estabelece honra. É no lugar da ferida que Jesus estabelece cura. É no lugar da morte que ele traz vida. É no lugar, irmão, onde todo mundo olha para você e fala, não vai mais acontecer. Jesus fala, eu só estou começando. Você recebe isso? Sei que eu já falei milhares de vezes isso, mas pode ser novo para alguém. Quando a Kezinha estava grávida, teve bipolaridade gestacional. Nos últimos 3 meses da gravidez foi surreal o que a gente enfrentou. Psiquiatras, médicos, tratamento. Minha esposa perdeu a sanidade naqueles 3 últimos meses de gravidez, até que Cecília nasceu. E quando Cecília nasceu, ela foi curada na maternidade. Kezinha foi curada. E aí Deus deu um outro filho pra gente, o segundo, porque agora já está vindo o terceiro, amém? Glória a Deus, aleluia. Inclusive, mano, eu esqueci completamente. Me ajuda a lembrar para a semana que vem, eu não trouxe um livro para cá hoje. Não, tô falando sério, irmão. Cada livro que você comprar na semana que vem, vai 100% para um projeto missionário. Se chama Chloe, tá com 7 meses de gestação, vai nascer a qualquer momento, ok? Deixa Deus te usar, mas fecha parênteses. Quando o Benício nasceu, eu saio do quarto, um belo dia, e tá a Cecília fazendo o Benício dormir. E na hora, Deus me trouxe a memória como foi a gestação da Cecília. Deus falou comigo, filho, os seus milagres de ontem sustentarão os seus milagres de hoje. Irmão, olha para mim, eu tô quase terminando. Yes, sir!
Tem algum imparável aqui nessa noite? Pelo amor de Deus. Vamos ser sinceros, você venceu as dúvidas, que começam normalmente com a família. Você venceu crises, você venceu a imigração, irmão. Eu vou te falar, vencer algumas crises é até fácil. Vencer a imigração, você pode estar com green card, você pode ser cidadão, irmão. Quando chega lá, você fala: oi, meu Deus, amor, a conta da internet está paga, está tudo em dia. Esse cara sabe o que eu comi ontem. Você venceu tanta coisa para chegar até aqui. Eu não vim te dizer nada novo nessa noite, eu só vim te lembrar do que você nunca pode esquecer. Deus jamais desistiu de você. Pode uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele. Eu, todavia, jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. Você está comigo? Verdade é que a gente está semeando em tempos difíceis, e eu só tenho mais 4 minutos. Mas alguém recebeu algo de Deus essa noite? A gente está semeando em tempos difíceis, irmão. Principalmente a gente que é imigrante. Você que está ouvindo de qualquer lugar do mundo: Japão, Itália, Argentina, Bolívia, Londres, Moçambique, Angola, Irlanda, Espanha, Califórnia. Já somos mais de 8.000 famílias conectadas agora. A gente tem que ter esse entendimento que os tempos são difíceis, mas para a igreja isso não é uma má notícia, isso é maravilhoso. Tempos difíceis são a melhor estação para você semear. Eu vou falar de novo porque eu sei que parece uma frase de efeito, mas quem entende isso está rompendo. Tempos difíceis não deveriam ser uma circunstância que amedronta a igreja, deveria ser um convite para a gente governar. Tempos difíceis são tempos de aceleração. Irmão, olha para mim. Tempos difíceis são tempos de aceleração. A Bíblia diz em Gênesis 26 que no tempo da seca, Isaac semeou e ele colheu ainda naquele ano 100 vezes mais do que tudo que foi semeado. Agora é interessante que quando a gente vai lendo toda a história, a Bíblia diz que todo mundo desencorajava ele a semear. Os reis desencorajavam ele a semear, as pessoas próximas desencorajavam ele a semear, mas ele tinha uma palavra de Deus, e ele não está se movendo por circunstâncias, porque ele já recebeu uma palavra de Deus. A Bíblia diz que ele está semeando a despeito do solo, a despeito do tempo, a despeito das circunstâncias, a despeito da opinião dos outros. E a Bíblia diz que ainda aquele ano ele colheu 100 vezes mais do que tudo que foi semeado. E a Bíblia diz que os reis que estavam ao redor dele começaram a temer a força dele, porque ele começou a se tornar forte e poderoso demais. Então enviam comissários para falar com ele: Isaac, a gente está vindo aqui em missão de paz. A gente reconhece que você se tornou um homem forte e poderoso, e a gente só queria te lembrar que a gente é amigo, tá? Quando você está semeando, tem muita gente que duvida da tua semeadura. Mas quando a semeadura que foi feita, quando ninguém acreditava, ela acontece, nesse momento, irmão, é que as pessoas olham para a gente e falam: só Deus poderia ter feito o que ele fez. Só Deus poderia fazer o que esse cara está vivendo. Alguém já viveu um momento de romper sobrenatural? Levanta sua mão, me deixa te ver. Alguém viveu um romper sobrenatural na área financeira? Levanta tua mão e fica com ela estendida, não abaixe. Uau! Alguém já viveu um toque de Deus na área, na sua saúde? Continua com a tua mão levantada. Alguém viveu uma cura física nos últimos 2 anos? Levanta sua mão mais alto que você puder. Alguém viveu uma restauração na sua família, na sua casa, no teu casamento, relação com seus filhos? Levanta sua mão, por favor, onde você tiver isso. Agora olha ao teu redor, irmão. Olha ao teu redor, olha quantos milagres, olha quantas pessoas rompendo. Deixa eu te falar, irmão, Deus não parou de fazer. A pergunta é se a gente vai continuar esperando até que Ele faça. Deus não parou de fazer, irmão. Deus continua curando, libertando, prosperando. Deus continua se movendo. A pergunta para os imparáveis dessa noite é: qual é o seu limite de espera enquanto não se cumpre a sua promessa? Eu lembro que a primeira vez que eu comecei a liderar jovens, a gente começou a fazer trabalho com missionários na madrugada, a gente começou a fazer trabalho com moradores de rua. Eu virei para a Kezinha, eu falei: amor, se o pastor chamar a gente para ficar integral, eu vou largar tudo e a gente vai. A gente casou cedo, eu tinha 20, Kezinha tinha 17. E na época eu devia ganhar, sei lá, 6, 7 mil por mês. Eu falei: se o pastor oferecer até R$1.500, a gente vai largar tudo, a gente vai, já se prepara. Primeiro ano nada, segundo ano nada, terceiro ano nada, quinto ano nada.
7º ano nada. 8º ano, veio um convite. Eu vou dar uma casa para vocês morarem, eu acho que R$600 ou R$800. Eu falou, tô dentro. Irmão, 8 anos eu chorei sozinho, perguntando se Deus havia esquecido de mim ou se Ele não queria mais me usar no ministério. Quando a gente é menino, a gente acha que o tempo do preparo é tempo de esquecimento, quando na verdade, para um Deus que passeia na eternidade, irmão, 10 anos são como nada para Ele. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus. A Bíblia diz que Ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Irmão, Ele não foi criado pela eternidade, Ele pariu a eternidade. A eternidade foi gerada nele. Então você consegue entender que um Deus, que Ele é Deus desde a eternidade passada, continua sendo Deus hoje e vai continuar sendo Deus até a eternidade futura, irmão. Quando Ele olha para uma crise que está durando 1 ano, a gente olha e fala para Ele, Deus, por que você se esqueceu de mim? Eu imagino Deus pegando a timeline, comprimindo e comprimindo e comprimindo e comprimindo e falando, você está falando dessa vírgula aqui? Filho, o teu choro pode até durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. Eu vou terminar porque vocês estão me deixando sozinho. Eu vou terminar, mas eu queria em nome de Jesus. Eu amo os pentecostais. Eu não vi ninguém dizendo, ainda bem que eu vim, Jesus. Lá em Miami está rolando isso, hein? Do nada se levanta alguém, vamos lá, Murilão, ainda bem que eu vim, Jesus. Salmo 126. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Porque aquele que sai cantando e chorando enquanto lança sua semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Eu vou finalizar e eu queria te convidar para a gente ativar, provocar alguns milagres aqui nessa noite, amém? Tem alguém que precisa de cura na sua área física? Alguém precisa de um toque de Deus na sua área física? Amém. Tem alguém aqui que precisa de um favor financeiro de Deus? Precisa de um romper em alguma área da sua vida? Sem constrangimento. Levanta a mão, por favor. Ok. Você quer ver como os milagres eles precisam ser provocados? Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém que está com uma conta de luz cortada hoje? Levanta sua mão, sem vergonha, sem constrangimento. Você tem que ser vulnerável para viver o teu milagre, irmão. Tem alguém? Levanta sua mão, não estou conseguindo te ver. Sem constrangimento, só não me procura no final. O que aconteceu, eu estou falando sério, aconteceu isso em Miami, e Deus começou a mover absurdo, e Deus começou, irmão, só para você ter uma ideia, uma viúva saiu com um carro no final do culto, ela veio com o esposo para a América, ele não aguentou a pressão da América, com alguns meses de América, ele se jogou do 33º andar de um prédio. Essa mulher sustentou as 2 filhas na fé. Hoje ela é voluntária da nossa igreja, faz parte da nossa igreja. As filhas são apaixonadas por Jesus, servem na nossa igreja. E aí um belo dia, no culto como esse, alguém se lembrou da viúva. E o favor de Deus veio para a casa dela, porque alguém entendeu que não só basta esperar por uma resposta de oração. Você precisa em algum momento se tornar a resposta de oração de alguém. Você está comigo? Então vou perguntar mais uma vez, tem alguém que está com uma conta de luz cortada aqui hoje? Levanta sua mão em nome de Jesus, sem vergonha, sem constrangimento. Gente, vocês são muito prósperos, eu tenho que vir mais para Orlando. Tem alguém que foi despejado da sua casa nessa semana e precisa de um romper financeiro? Você? Vem cá, lindão, então, vem cá. Vou fazer uma pergunta. Tem alguém que quer ser canal de Deus na vida desse cara aqui agora? Tem algum empresário? Tem alguém? Você? Amém, vem cá então. Dá um abraço dele aqui. Vem cá, você pode celebrar Jesus no seu lugar? Aleluia! Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Gui, chama ele aí. Você já passou provação financeira em algum momento? Já passou humilhação por conta de privação financeira em algum momento? Passou alguma necessidade em algum momento? Vou te falar, só quem ouviu o cuspe durante muito tempo celebra quando vê isso gerando a cura na vida de alguém. Irmão, sabe quando a gente vai viver um avivamento numa nova medida?
É quando a dor do outro começar a ser a minha também. Ser imparável não é só pedir: Deus, diminui as minhas pressões. É pedir: Deus, me dá mais carcaça para suportar o que está acontecendo. Me mostra quem precisa.